Você viu que eu estava orando, porque eu preparei uma palavra. Estava pedindo a Deus, e Deus me deu uma palavra. E aí agora orando, Deus me deu outra. Então eu vou fazer o que Ele está mandando eu fazer. Eu vou falar o que Ele está mandando eu falar, o que eu posso fazer. Não adianta a gente pensar que tem que ser da nossa maneira, se o Espírito Santo conhece e sabe a necessidade de cada um. E Ele sabe o que você está precisando. Ele sabe o que você precisa receber, quer receber, precisa ouvir para a sua história mudar e para a sua vida mudar. Primeira coisa, primeiro detalhe. Deixa eu fazer uma pergunta antes de entrar nisso aqui. Quem assistiu a live que nós fizemos no sábado, falando dos pães e peixes, 7h? Alguém assistiu? Quem assistiu? Só vocês dois? Não é possível, os outros estavam onde? Sábado, 7h. Hã? Só os dois que assistiram, não é possível uma coisa dessa. Quem mais assistiu? Só os dois? Não assistiram? Então tá bom. Então, o que é a palavra de Deus? O que é a promessa de Deus? O próprio Senhor Jesus, Ele falou com os discípulos e ensinou os seus discípulos lá na multiplicação dos pães e peixes. Marcos capítulo 6, a multiplicação dos pães e peixes. São detalhes riquíssimos, que trazendo para a nossa vida financeira, trazendo para a sua empresa, trazendo para a sua vida profissional, trazendo para a sua vida econômica, uma vez que hoje, nessa reunião, nós tratamos da área econômica, nós temos detalhes riquíssimos. Embora quando nós falamos a multiplicação dos pães e peixes, na sua maioria, não é novidade para ninguém. Porque nós sabemos que Jesus pega 5 pães e 2 peixes, apresenta a Deus, consagra, e uma multidão de 20.000 pessoas comem, se fartam, e ainda sobram 12 cestos cheios de pães. Mas preste atenção nos detalhes. O Senhor Jesus, Ele diz para os discípulos, vamos para um lugar à parte, para repousar. Vamos ao deserto. O Senhor Jesus chama os discípulos para ir no deserto, para ficar à parte, para dar uma descansada. E aí a multidão, vendo e sabendo para onde eles estavam indo, diz a Bíblia que a multidão afluiu para o deserto, foi até eles. Quando eles descem do barco e vão para aquele lugar, a multidão já estava lá. E aí você vai entender que os maiores milagres acontecem no deserto. Você vai entender que o deserto é lugar de milagres. Você vai compreender que no deserto que você está vivendo hoje, é nesse deserto que vai sair o milagre. É nesse deserto que vai brotar o milagre. Quantos cristãos, quantos crentes ou quantas pessoas que mesmo servindo a Deus e crendo em Deus, quando elas passam pelo deserto, quando elas são levadas para o deserto, ou quando elas estão vivendo um deserto, elas acham que é o fim. Elas acham que Deus abandonou. Elas acham que Deus se esqueceu delas. Elas acham que Deus não está olhando para elas. Mas é questão de você usar a cabeça. Se o meu Jesus está indo para o deserto, eu também posso ir para o deserto. E nós temos que ser crentes à prova de deserto. Porque tem um monte de crente, um monte de pessoas que diz ser de Deus, que qualquer coisinha chora, qualquer coisinha desiste, qualquer coisinha acha que Deus não está ouvindo a sua oração, que Deus não está vendo a sua situação. Ela acaba perdendo o milagre, ela acaba perdendo o sobrenatural, porque ela não soube enxergar com olhos espirituais. Ela não soube fazer do limão uma limonada. Pois bem, lá no deserto a Bíblia diz que eles contaram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Está escrito isso. Contaram homens que às vezes podemos falar de 18 anos para cima, porque nos nossos dias o adulto é considerado acima de 18 anos. Naquela época, o homem era emancipado acima dos 30 anos. Por isso que Jesus começou a obra dele com quantos anos? Com 30 anos.
Então, naquela época, se fosse analisar mesmo, contaram os homens de 30 anos para cima. E não contaram mulheres e nem crianças. Significa que tinha, em média, 20 mil pessoas naquela reunião. Aí Jesus prega, Jesus ensina, e no final do dia, os discípulos já vêm dar um conselho a Jesus. Os 12 se reúnem e dizem assim, olha, vamos dar um conselho para Jesus, porque está ficando tarde, a multidão está com fome, e as pessoas precisam comer, elas precisam ir embora. E aí chegaram para Jesus e disseram, Senhor, não é melhor o Senhor despedir a multidão? Não é melhor só terminar essa reunião aí, que está demorando para caramba? Pelo menos as pessoas, elas já voltando pelas aldeias, elas compram o que comer no caminho. O que o senhor acha? Aí Jesus vira para os 12 e diz assim, dai vós mesmos de comer a eles. E alguém deles, dos discípulos, diz assim, mas como? Como que a gente vai sustentar 20 mil pessoas, porque só homens tinha 5 mil? Se a gente comprasse, eles disseram, 200 denários de pães, ainda assim não daria. 200 denários eram 200 dias de trabalho. Em outras palavras, eles disseram assim, ainda que a gente conseguisse dinheiro para comprar pães para todo mundo, não ia dar. Até porque onde que tem uma padaria hoje, que você chega do nada e diz assim, me dá 20 mil pães. Faz 20 mil misto quente aí. Não tem como, tem que encomendar muito tempo antes. E aí, Jesus faz uma pergunta. Preste atenção nos detalhes, porque é nisso que ele vai operar na sua vida. Jesus diz assim, quantos pães tendes? No outro evangelho, Jesus diz assim, e de ver, o que vocês têm aí? Procura o que você tem. Mas em outras palavras, pensa, usa a cabeça. Eu estou no deserto, 20 mil pessoas para alimentar, e Jesus manda eu procurar o que eu tenho para comer, para dar para 20 mil pessoas, não tem condições. Você hoje está no deserto. Você hoje está vivendo no deserto. Algumas pessoas, o deserto que ela está vivendo hoje é a miséria, é a falência, é a dívida, é a falta de dinheiro. Para uma outra pessoa, o deserto que ela está vivendo é a doença. Para uma outra, o deserto que ela está vivendo é a infelicidade dentro de casa, na família, brigas, etc, etc. Mas aí Jesus disse assim, o que vocês têm aí? E aí alguém chega e diz assim, tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. E ainda esse discípulo diz assim, mas o que é isso para tanta gente? Em outras palavras, nós estávamos certos. É melhor despedir a multidão, porque eles estão com fome e não têm o que comer. Porque a única coisa que nós encontramos foi um menino com 5 pães e 2 peixes. Que não dá para ninguém. 5 pães e 2 peixes, não dá. Não resolve o problema. Não vai mudar nada. E na hora Jesus diz, é isso. Me dá aqui os 5 pães e 2 peixes. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, que não dá para alimentar 20 mil pessoas. Humanamente falando, não resolve. Jesus levanta para o céu e dá graças a Deus. E aí Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, reparte em 12. Dá na mão dos 12 discípulos. E diz para os 12 discípulos, reparte com a multidão. Mas antes de repartir, manda sentar em grupos de 100 e grupos de 50. Antes de entregar, organiza a multidão em grupos de 100 e grupos de 50. Sabe o que Jesus estava falando? Jesus estava dizendo o seguinte, por que sentar? Por que organizar? Porque você tem que se preparar primeiro, antes de receber o milagre. Ele mandou organizar grupos de 100, grupos de 50. Você imagina, tem gente que não consegue organizar a casa dela na hora do almoço com 3 pessoas. Ela vai organizar grupo de 100, de 50, com fome, no meio do deserto. Você não acha que teve gente que foi embora? Você não acha que teve gente que deu no pé, que saiu reclamando, que saiu murmurando?
que saiu falando, pô, que conversa é essa? Que negócio é esse de falar que a gente vai sentar em grupos de 100, em grupos de 50 e vai ter comida para todo mundo? Conversa. Teve gente que foi embora, sabe por quê? Porque não teve paciência para esperar o milagre. Porque não teve paciência para esperar o final da pregação. Teve gente que foi embora porque não teve paciência para confiar. Tem pessoas, eu já cansei de ver pessoas que começaram na fé, que começaram bem, pessoas que estavam cheias de gás na fé, cheias de determinação, e porque não aconteceu na hora ou no momento que ela queria, ela acabou desanimando, desistindo, ela foi embora antes do final da festa. Ela foi embora antes de Jesus terminar o que ele tinha para fazer. Ela parou no meio do caminho. Você sempre me ouviu falar assim: se você vir aqui e obedecer e não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. Você nunca me ouviu falar: se vir aqui e não mudar, eu como a Bíblia. Mas eu sempre disse: se vir aqui e obedecer e não mudar, eu como a Bíblia. O obedecer é você deixar de fazer do seu jeito, ou como você acha, ou como você pensa, para se sujeitar a Deus. Ele está dizendo: organiza, se prepara para receber o milagre. Ele está dizendo: não saia do deserto enquanto eu não terminar. Não para, não desanima, não desista, não joga a toalha enquanto eu não terminar o que eu tenho para fazer. E aí, os 5 pães e 2 peixes estavam na mão de quem? Mas antes de vir para as mãos de Jesus, estava na mão de quem? De um menino que não era contado, porque só contaram os homens de 30 anos para cima. O milagre está na mão de quem não é contado. O agente multiplicador está na mão de quem você nem imagina. Deus vai usar pessoas que hoje nem contadas são, você nem imagina, para que essa pessoa que Ele vai usar possa ser o agente multiplicador na sua vida. Deus, Ele usa pessoas. Deus, Ele usa relacionamentos. Sabe por quê? Porque Ele deu domínio para o homem. Para Ele operar milagres hoje, Ele usa pessoas. Diabo, demônio é um espírito que precisa de usar um corpo. Deus é espírito que precisa usar um corpo para operar milagres. E às vezes, para fazer o sobrenatural na sua vida, eu vou repetir, Ele vai usar um menino, Ele vai usar alguém que não está sendo contado, que ninguém nem imagina, que ninguém nem acredita, que ninguém nem desconfia, mas está na mão dele o agente multiplicador. Quanto que é 1 vezes 1 bilhão? É 1 bilhão, já dá para multiplicar. E quanto que é 0 vezes 1 bi? É 0, não dá para multiplicar. Por isso que Jesus falou assim: vê o que vocês têm aí. O que vocês têm aí? Não, a gente tem 5 pães e 2 peixes, mas não dá. Não dá na tua mão, mas na mão de Jesus dá. Não dá para sustentar, não dá para alimentar a multidão na tua mão. Não dá para mudar a sua vida, não dá para pagar a tua dívida na tua mão. Mas quando vem para a mão de Jesus, volta multiplicado. Volta multiplicado. E não saiu da mão de Jesus para a mão das pessoas, saiu da mão dos 12. Jesus dividiu 5 pães e 2 peixes e colocou na mão dos 12 discípulos. Por quê? Jesus colocou na mão de homens, de pessoas iguais àquelas que estavam sentadas. Eu imagino os 12 discípulos pegando aqueles pedaços de pães e de peixe, um olhando para a cara do outro, e Jesus falando assim: divide com a multidão. Organizou grupo de 100, de 50, pode dividir. Eu imagino, a princípio, que eles ainda não tinham o Espírito Santo, eles com medo, com receio, cochichando, falando baixinho assim: ih, rapaz, isso aqui, coitado de quem está lá atrás, porque não vai dar para chegar a lugar nenhum, não. Não vai dar, não. Eu imagino os discípulos indo com medo. Fé não é ausência de medo, é, apesar do medo, você ir e obedecer. Fé não é ausência de medo, é, apesar do medo, você ir e obedecer. Não, eu estou com medo de não funcionar, mas eu vou obedecer. E aí eu imagino o discípulo indo, e ele dá um pedacinho: ó, toma, sorte que você está no primeiro banco, vai, come. Aí dá para o outro pedacinho, com medo, preocupado com quem está ali atrás. Falou: se essa multidão não comer, o couro vai comer para cima da gente.
que a gente mandou sentar, organizou, diz que vai ter. Está chegando aí, a padaria está chegando. E aí dá para o outro. E daqui a pouco ele olha e na mão dele não acaba. E à medida que o discípulo ia dando, ia falando, vai dividindo com outro, e vai dividindo com outro, da mão dele não acaba. A fé vai sendo ativada, ele vai tendo mais confiança, ele está vendo acontecer. Daqui a pouco ele já está lá no meio, bora, está chegando aí, calma aí. Mas ele saiu distribuindo e ele via que não acabava. Mas não acabava por quê? Porque quando você pega o que você tem e que não dá para resolver seu problema, mas você pega e coloca nas mãos de Deus, mesmo no deserto, vai dar e vai sobrar. Mas isso aqui não dá para pagar minha dívida, vai dar e vai sobrar. Mas isso aqui não dá para eu comprar o que eu quero, vai dar e vai sobrar. Mas isso aqui não dá para eu conquistar o que eu quero, vai dar e vai sobrar. Essa é a frase que você tem que estar na tua mente, vai dar e vai sobrar. Mas esse mês está tudo fechado, esse mês a coisa está preta, está azul, está cor-de-rosa, esse mês tá, o arco-íris está tudo destruído, eu não estou vendo nenhuma razão de alcançar a solução, eu não estou vendo nenhuma luz, eu não estou vendo nenhum meio, vai dar e vai sobrar. Mas Jesus está mandando você procurar primeiro o que você tem. Outro dia eu sentei com um rapaz, com a vida toda avessa, destruída. Aí eu fiz exatamente essa pergunta, o que você tem? Não tenho nada. Não, tem alguma coisa? Algum pãozinho sobrou, algum pedacinho de peixe sobrou. Alguma coisa de valor sobrou, que não dá para resolver seu problema, mas tem aí. Aí foi buscando aqui, foi encontrando ali, foi encontrando mais alguma coisinha. Até cair a ficha e fazer ele entender, tá vendo? Isso aí que você tem, que você diz que não dá, é o suficiente para Deus multiplicar. É o suficiente para Ele fazer acontecer o sobrenatural. E aí todo mundo comeu, 20 mil se fartou, e a Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Por que sobrou tanta comida? Porque Jesus estava mostrando o seguinte, você nunca terá a capacidade de receber mais do que eu tenho para te dar. Jesus estava deixando claro que o que Ele tem para dar é muito mais, é infinitamente maior do que o que você quer, do que o que você vai precisar. Ele estava mostrando. E aqueles 12 cestos cheios, não era só porque eram 12 discípulos, representa os 12 meses do ano, que vai ter fartura. Os 12 meses do ano que vai sobrar, que terá fartura. Aí Jesus manda os discípulos, depois disso, pegar os 12 cestos cheios, colocar no barco e ir na frente, atravessar o mar. E Jesus ficou despedindo as multidões. Jesus ficou terminando a reunião, cumprimentando as pessoas, despedindo as multidões. E os discípulos foram embora. A Bíblia diz que no meio do mar veio uma tempestade, que o barco quase afundava. E aí você vai lembrar dessa passagem que Jesus foi andando sobre as águas. Os pães estavam lá dentro do barco. Por que Jesus mandou colocar os 12 cestos cheios no barco de pães? Era muita comida para 12 discípulos. E outra coisa, Jesus podia multiplicar depois, mas Ele mandou colocar no barco, sabe para quê? Porque no meio do mar, no meio da tempestade, eles tinham que olhar para os pães e lembrar do testemunho que aconteceu lá na terra. Eles tinham que olhar para os pães e lembrar do que Jesus tinha feito lá atrás. Tem tempestades que você está vivendo hoje, ou vai viver, que Deus quer que você lembre do que Ele já fez lá atrás. Ele quer que você entenda que Ele é o mesmo que multiplicou os pães, e não é essa tempestade que vai afundar o teu barco, não é essa tempestade que vai te afogar. Jesus quer que você, no meio da tempestade, no meio do mar, olhe para o testemunho, olhe para os cestos de pães e lembra do que Ele fez lá atrás. Ele é o mesmo, Ele não mudou não. Hoje Ele está querendo que você venha se lembrar do que Ele já fez no passado, ou já fez na sua vida, e Ele vai fazer. Não é essa tempestade que vai te afundar, não é esse deserto que vai te matar, não é esse deserto que vai te destruir. Em suma, Ele está dizendo, pega os seus 5 pãezinhos e 2 peixes, coloca na minha mão. Não, mas não vai dar. Não vai dar na tua mão.
Porque quando você vai chegar na mão dele, vai dar e vai sobrar. Você tem que estar falando isso toda vez que vir um pensamento de dúvida, um pensamento do diabo, soprando e dizendo, não vai dar, não vai conseguir. Você vai dizer, vai dar e vai sobrar. Satanás, vai dar e vai sobrar. Porque com Deus vai dar e vai sobrar. E vai sobrar muito para a glória dele. Vai sobrar mais do que você precisa. Vai sobrar mais do que você necessita. Ele estava mostrando que esses 12 cestos serão esses 12 meses. Coloca isso dentro da tua mente. Esse ano de 2021 vai sobrar todos os meses. Mas esse mês de janeiro, bispo, tá sobrando? Não. Mas já acabou? Mês de janeiro acabou? Não. Jesus está mandando perguntar para você, o que você tem aí? E de ver, Jesus falou para os discípulos. O que vocês têm? Tem um menino com 5 pães e 2 peixes. Jesus disse, me dá. O que sobrou? O que tem aí? Eu falei isso na live. E falei na live. Falei, você vai se organizar para receber o milagre. E se crer. Tem gente aqui que os 5 pães e 2 peixes pode ser uma oferta de R$50. Tem uma outra que pode ser de 100, representando um grupo de 100 ou de 50. Tem uma outra pessoa que pode ser 1.000. Tem uma outra que pode ser R$10. Teve uma menina que mandou no WhatsApp para a Ana Cláudia. Falou assim, eu estava desanimada, eu estava desacreditada, preocupada, desesperada. E aí eu ouço essa pregação, o Espírito Santo na hora acendeu em mim a fé. E eu creio que vai dar e vai sobrar. E ela escreveu isso no Zap, porque ela fez a transferência dela na hora, na conta da igreja, que eu falei que é para as pessoas que podiam fazer na hora uma oferta. E ela fez e mandou isso aí. Ela disse, isso aí é o que sobrou, é o que eu tenho. São os meus 5 pães e 2 peixinhos. E ela coloca lá, vai dar e vai sobrar. Duvido que vai faltar. Duvido que vai faltar. Eu duvido que vai faltar para você que crê que vai dar e vai sobrar. Uma vez você pegando o que você tem e colocando na mão de Deus.